Vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje nós estamos no capítulo 12 do livro de Gênesis. Ficar firme no propósito. Hoje é sábado, mas nós temos que meditar na palavra. Não vamos acumular nada. Vamos ler um capítulo por dia, porque nós temos um propósito no nosso coração. Eu acredito que está no meu, está no teu também, de ler a Bíblia de capa a capa. Então vamos lá, um capítulo por dia, vamos meditar na palavra. Hoje nós estamos no capítulo 12 do livro de Êxodo, onde vai falar sobre a Páscoa, a instituição da primeira Páscoa. Vamos lá, vamos ver o capítulo 12 nos reserva. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro. Agora, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um. Farei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel, o sacrifício ficará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na vesga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmo, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimarás no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei, por estatuto perpétuo. 7 dias comerei pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá uma santa convocação. Também ao 7º dia terei santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontarei para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirarei vosso exército da terra, do Egito. Pelo que guardarei este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comerei pães asmo até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas,
porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comerei pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e lhes disse: Escolhei, tomai-vos cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomei um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós, vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse vosso? Então direis: esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. A morte dos primogênitos. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos de animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, sair do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tem dito. Levai também vossas ovelhas, vossas vacas, como tem dito, e ide, abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. E pediram os egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e esses emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé. Somente os varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, de ovelha, de vaca e uma grande multidão de gado. E cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porque foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitavam no Egito foi de 430 anos.
E aconteceu que, passando os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do céu saíram da terra do Egito. Todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém todo servo de qualquer comprador por dinheiro deve, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Nenhuma casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem casa quebrarei ossos, nem dela quebrarei ossos. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la. E será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, que peregrinar entre nós. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Espero que você tenha gostado desse capítulo 12, né? Tá falando sobre a Páscoa. Todo cordeiro deveria ser imolado, deveria ser macho, ele não poderia ter nenhum defeito. E Deus deixa muito claro, com riquezas de detalhe, como ele queria que fosse a Páscoa do Senhor. Então, espero que você tenha gostado desse capítulo, que Deus venha te abençoar. E amanhã nós estaremos no capítulo 13, para a glória de Deus. Tchau!